Boa noite, vamos então iniciar nossa aula, nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar de procedimentos especiais, vamos falar de ações de família e depois de inventário e partilha, tá? Que é uma açãozinha bem longa, mas é importante. Bom, antes da gente iniciar, na aula passada disse de um concurso que eu vou fazer com vocês, né? Tanto para quem está assistindo quanto para quem está aqui presencial, não há diferença. E vai ser o seguinte, eu vou agora ler um poema, tá? E muito rapidinho, depois ele vai estar escrito, né? Eu vou escrever tipo atividade e vou mandar para vocês. Mas já fica aqui, eu vou ler um poema e depois eu quero no mínimo uma página, no máximo 2 páginas com pseudônimo, tá? Ou seja, um apelido. Eu não vou saber quem são vocês. E eu quero que vocês usem a criatividade, usem o que vocês tiverem, mas em prosa, tá? Ou seja, não é para fazer em poema, é para vocês escreverem. E o que vocês vão escrever? A pergunta é como a Defensoria Pública se relaciona com a Justiça? E como vocês veem as duas coisas, né? A Justiça e a Defensoria. E essa relação entre elas, tá? Ou seja, é um tema amplo, pode ser bem pessoal, se quiserem fazer... A criatividade é de vocês, se quiserem fazer uma narrativa, se quiserem fazer uma crônica, se quiserem fazer... É para vocês escreverem. Eu sei que vocês estão no cursinho, ninguém aqui tem pretensão de literatura, quer dizer, que eu saiba, às vezes sempre tem, né? Mas a ideia é que vocês consigam, com essa atividade, soltar um pouco a mão para escrever e também porque vão ganhar um vademé com quem ganhar, né? Então, no mínimo... Tem aí, e para refletir, tem uma frase que eu gosto muito, né, que essas frases que falam bem repetida, eu estava aqui, não sei se eu fechei. Se eu fechei, eu não vou falar. É de um poeta. Deixa eu ver se está aqui. Bom, eu vou ler poesia, muito poesia. Mas o importante também é que vocês aprendam com esse exercício toda essa reflexão e sonho que vocês já têm, vocês parem, reflitam, né, e coloquem no papel. Que é importante para vocês terem forças também, porque não é fácil ser concurseiro, né? Então, a gente tem que avaliar. E não tá fácil para falar de justiça, né, com o país. Então, não... Aqui eu vou ler um poema um poeta que chama Antônio Ventura, e meu nome é Lúbia Ventura, no caso é o meu pai. Então aqui, aproveitando para fazer um jabá, infelizmente ele já não está entre nós, mas é um livro, sim, meu pai era poeta de mão cheia, tá? E é um livro que muitos escritores da Academia Brasileira de Letras reconheceu, então estou aqui também abrindo, né, uma parte pessoal minha. Bom, o poema chama-se Prometeu. Prometeu da mitologia, né? Quando Prometeu prometia o fogo sagrado, o deus do Olimpo se zangou, fez cara feia. E Prometeu foi acorrentado no deserto de abutres. Meu fígado não dou para ninguém comer. Por isso eu digo a qualquer rei, muito mais que Prometeu, resistirei. É bem pequenininho, mas para trazer para vocês aqui depois essa ideia inicial, mas que vocês, na verdade, nem precisam disso para escrever sobre o tema, tá? Então é isso, aí até quarta-feira, sem ser essa próxima, que é dia 13, vocês vão mandar no e-mail do Cursinho Popular, como é que é? Curso Popular Defensoria. Curso Popular Defensoria@gmail.com, e aí vão me mandar pseudônimo. Vamos ver como que vai ser, se vai ser legal, eu acho que vai ser. Vamos ver os artistas que temos aqui, os futuros defensores e escritores. Bom, mas vamos por uma coisa tão legal quanto ações de família. Veja, vocês até falaram que estavam com dificuldade em relação a ter o direito de família, né, no material, o Código Civil. Mas vocês vão ver que o processo em si nem necessita saber tanto, né? Então não vai ter nenhum prejuízo de eu estar dando essas ações sem vocês saberem todo o direito de família material.
Mas no que a gente puder ir relembrando ou trazendo, a gente vai. É muito pequenininho, tá? Eu não estou em ordem, eu estou tentando encaixar, fazendo as aulas pela importância e pelo tempo. Então, os procedimentos no código não começam os procedimentos especiais não começam com ações de família. Mas está lá no artigo 693, o começo e seguintes. Cadê? E todo mundo aqui tem o Vadmecum ou vocês não trazem porque é pesado? Parece que é pesado, mas o meu já tá bem velhinho. Tá vendo? Então esse artigo, esse concurso vai bombar. Não, eu tô perguntando porque é importante no processo civil, todas as primeira fase que é bastante lei seca, né? Mas no processo civil, tirando igual aquela tutela provisória, que eu não sei, que a gente viu que eles inventam e tem uma parte teórica que é necessário saber. Muitas ações de procedimentos especiais precisa ficar bem identificado com a lei. Então, eu vou procurar, então, nas aulas que eu nas próximas, trazer pelo menos umas folhinhas com a lei que a gente está falando e tal. Depois vocês deixam aí, vão reciclando, sei lá, leva para cá, a gente vai vendo como que eu posso fazer isso, porque é importante que vocês leiam, porque às vezes eu trago aqui, mas vocês vão ficar lendo. É uma coisa que tem que ter essa atividade, tá? Para ficar na cabeça. Em vez de livro de cabeceira agora, vai ter seu Vadmecum. Abrir lá e falar qual que é. Né? Porque na hora depois a gente lembra. Bom, vamos ver aqui. 693 começa ações de família. Veja como é curtinho. Vai até o 699, mas os parágrafos, eles não são inciso 20 incisos. É bem direto, tá? Mas o que precisa ser falado? Bom, ações de família é um procedimento especial só com esse CPC, tá? Não existia antes no CPC antigo. E como a gente viu, a ideia foi que eles queriam até diminuir. Então, eles tiraram alguns, eu falei que eles tentaram, né, flexibilizar pelo artigo 190, então, eles tentaram enxugar os procedimentos especiais. Então, por que eles querendo enxugar, por que eles criaram as ações de família como item próprio? Por que não se usou já o que tinha de lei esparsa, de procedimento especial, né? O que a gente já tinha? A lei de alimentos gravídicos, a lei de alimentos, não chega a ser, né, de família, mas pode ter uma relação à lei Maria da Penha, né, que não é exatamente o direito de família, mas então por que eles não usaram o procedimento como quiseram? Porque viram, né, o legislador, essa figura que na verdade não é uma pessoa, né, há toda uma movimentação por trás de doutrinadores, de estudiosos, de interesses, e viram que o direito de família precisava de um status destacado. Mesmo o código já tendo toda essa ideia de mediação, conciliação, métodos alternativos de resolução de controvérsias, eles quiseram fazer com que isso ficasse claro que para as ações de família isso é imprescindível, tá? Então a gente vai ver que a grande pegada, a grande mudança nas ações de família foram eles enfatizarem esses métodos além do que já tem no próprio código em si. Então o próprio código já destaca, mas eles quiseram falar, nesse aqui vai ser mais ainda, depois a gente vai ver como que isso se dá nos dispositivos do código. Bom, então aqui, ó, primeira coisa, quando a gente fala então de procedimentos especiais nas ações de família, do que a gente está falando? A gente está falando, olha, e isso está no 693, a gente está falando de processos contenciosos, ou seja, não são aqueles de jurisdição voluntária, que a gente viu que não há lide propriamente, né? Embora às vezes possa até ter um conflito, mas não é essa ideia de pretensão resistida necessariamente, que o juiz pode por equidade, que são aqueles outros procedimentos, né? Que é da jurisdição voluntária. É possível que haja, então, um divórcio consensual? Mas aí não se aplica isso, tá? Aí é um outro procedimento que, até porque já está tudo consensual, é mais uma homologação. Então, esse aqui é para aqueles que são contenciosos. Do que? Divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda e visitação. Então, ações de família é isso. Aí você vê... mas... E aí?
E as questões que às vezes podem ter a ver mais com o ECA? Não entra o direito de família, que é o quê? Tutela, adoção, destituição de poder familiar e guarda estatutária. A lei de alimentos, né, então é própria, e de curatela, que aí e também, no caso, a curatela de jurisdição voluntária. Eu vou ler aqui o artigo para vocês verem. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, ou seja, o que eu pus aí. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesses de criança ou adolescente observarão um procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber as disposições deste capítulo. Então, é aquela regra. Se tem lei especial, a regra geral de uma lei geral vale desde que não entre em confronto com a lei especial. Então, no que couber, as ações de família podem, se tiver algum dispositivo aqui que não seja contrário ao ECA, é possível de ser aplicado. Mas, em tese, você tem que primeiro, nessas ações, você vai primeiro na lei específica, depois você utiliza subsidiariamente o Código de Processo. Obviamente que na doutrina isso aqui, né, tem gente que briga, que fala que é bobeira, que tem que caber tudo, não tem, mas aí ainda é mais uma questão doutrinária e não tem uma consolidação muito clara ainda para se dizer, nossa, aqui realmente ampliou muito ou não ampliou. Sabe, jurisprudencialmente ainda, porque o código é recente. Então, fiquem na cabeça exatamente como está a literalidade da lei, entendendo que os procedimentos especiais, não só esses, né? No que não afronta o procedimento comum, ele pode ser aplicado. Bom, eu vou passar para vocês, hoje a gente não vai, eu deixei de falar disso porque é muito importante também a ação de alimentos, mas a lei em si, ela não tem tantas inovações, assim, tanta coisa diferente. Depois eu vou dar uma olhada melhor ainda nos exercícios que caem a lei de alimentos para ver o que eles pedem, para passar muito rápido no final para vocês, tá? Porque não tem tempo. Porque a Maria Berenice Dias, que eu gosto muito, né, é uma doutrinadora tanto do direito civil, quanto também fala às vezes dos procedimentos, mas é de família. Ela criticou um artigo bem rápido, que ela escreveu até naquele site Conjur, né? Mas eu achei poucas coisas foram tão objetivas e claras quanto a visão dela. Óbvio que é uma visão passível, né, de crítica como todo, mas ela explica muito bem o porquê que ela estava indignada, falou, perdeu a chance o código de ter até revogado essa lei, porque a lei é muito antiga, é um procedimento que a grande intenção dele foi fazer aqueles alimentos provisórios, mas a gente estudou agora a tutela provisória, olha o arcabouço que a gente tem hoje, não precisaria de ter um procedimento especial, né, necessariamente. Então, tem muitos dos artigos lá, até sobre gratuidade, que já estão, não ultrapassados, mas é aquele negócio, não é que foi revogado, mas ninguém usa, assim. Então, segundo a Maria Berenice diz, perdeu-se a chance de realmente coadunar as coisas. A gente vai, depois eu vou fazer só um comentário específico, tanto com o artigo que depois 500 para frente fala sobre cumprimento de sentença, tem um capítulo próprio de execução de alimentos. Nesses dois casos, a gente tem a execução pelo Código Civil. Não usa-se mais essa lei de alimentos. Então, o artigo 16, 17 e 18 da lei de alimentos, por exemplo, foi revogado. Então, essa lei de alimentos ficou meio, costurada. Então, por isso que eu não vou entrar profundamente nela, mas é interessante, depois eu vou pegar o que realmente tem caído, que deve ter sido, assim, poucas questões na vida, mas eu vou trazer. Mas não vou falar dela agora. Então, fique mais para essa. Por que separação ali está em vermelho? Porque é triste separar, tô brincando. Porque, olha só, esse artigo 693 também trouxe uma discussão na doutrina assim. Vocês já vão fazer um negócio destacado, já querem colocar lá, por que vocês não tiraram a separação? Porque agora é divórcio. Por que agora é divórcio? É o seguinte... Não, desculpa.
A emenda constitucional 66 de 2010, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não, porque vocês não têm estudado direito de família no Código Civil, então não devem ter visto, embora seja na Constituição, é na matéria, né? Essa emenda constitucional que mudou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, o que ela fez? Ela fez com que uma dúvida que existia depois do Código de 2002, que eles mudaram, né, os procedimentos e, em tese, extinguiram a separação de corpos para ser tudo divórcio. Havia uma dúvida se ainda existia separação, ou seja, eu quero separar primeiro, aí fica lá para depois divorciar. Existia uma questão que não era irrisória, não era só doutrinária. Então tinha tribunal que reconhecia que ainda havia separação, tinha tribunal que falava que era divórcio direto, que não tinha isso. E o que significa subsistir a separação? Na separação discutia-se culpa, lembra? Então, com o divórcio não tem isso. Você quer divorciar, divorcia. Se um quer divorciar, o outro já tem que divorciar. Mas não fica, porque você traiu, tem menos direito ou não, né? Então, pelo avanço do direito da nossa sociedade, achava-se que as discussões que eram cabíveis na separação era de bom tom não serem mais cabíveis. E aí mudou o Código de 2002, mas ainda tinha gente que falou assim, peraí, ainda subsiste. O Código de 2002 não tirou, não, a separação, tá? Ele pode ter modificado, mas ele não disse que não pode separar e tal. E aí, para, então, dirimir essa dúvida, a emenda constitucional, aqui no artigo 226, até vou ler aqui para vocês, diz assim: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Aí fica naquela, mas pode, não deve, mas já tinha dirimido em tese. Aí, o que aconteceu? Falaram, perdeu a chance, né? Agora ainda vai ter mais uma celeuma, porque colocaram separação no 693. Então, ou seja, ainda existe, né? Então, perdeu a chance de tirar a celeuma, pode ser que essa celeuma ainda exista. Então, se vocês virem algo parecido, lembrem só de uma emenda constitucional, que é sempre a discussão se essa figura da separação subsiste ainda ou não. E aí, como ela ainda está no 693, em tese é um fantasma que voltou. Será que é por causa da separação de corpos? O quê? Não, então, antes tinha, né? Aí veio o divórcio, eles mudaram o Código de 2002 e aí eles extinguiram essa figura. Mesmo a separação de corpos, ela era necessária para, né? Divórcio, tipo... Um período de adaptação do casal, né? Enfim, o que vocês só precisam saber aí é lembrar dessa emenda constitucional, que essa celeuma ainda vai existir, mas eles poderiam ter tirado essa ideia de separação já, segundo uma doutrina, assim, não sei se posso dizer maioria, mas muita gente. Tá, então por que esse é um procedimento especial? Por que eles criaram? Igual eu falei, ó, as grandes diferenças, tá tão pequenininho aí, né? Podia ter posto em outro. A grande diferença vai ser assim, ó. Audiência de mediação e conciliação é obrigatória. Mas, professora, não é obrigatória lá no 332? Não é obrigatória já? No CPC inteiro? É obrigatória, mas vocês lembram quais são as regrinhas da audiência? Então, assim, tem o procedimento comum, você vai lá e você, né, ou um autor, sei lá, vamos colocar um nome. Que nome? Vamos pensar um nome comum, Gisele. A Gisele entra com uma ação. Aí, essa ação, você é o réu, João. O João recebe essa citação. Essa citação está escrito o que para o João? O mandado de citação que o oficial de justiça, por exemplo, foi entregar. Está escrito o quê? Não o que, assim... qual é o comando processual depois de que você é citado? No procedimento comum. Audiência de conciliação. Audiência de conciliação. E como que funciona as regrinhas da audiência de conciliação? Ele é obrigado a ir? Depende, né? A regra geral é a obrigatoriedade da audiência. Quais são as
direito não estou disponível, né? Ele não é disponível e quando o autor e o réu não quer. Então... Vamos registrar aqui que eu tenho guerreiros inteligentíssimos aqui, na véspera de feriado, cansados e lembrando coisas que foram de outros tempos, outras vidas. Então, o que é? É exatamente isso. Então, qual que é? Direitos que não admitem autocomposição. E aí, os direitos que não admitem autocomposição, geralmente, eles consideram que são os direitos indisponíveis. E, no caso dos dois não quererem. Se um não quiser, por exemplo, eu sou o réu, eu falo, não quero essa audiência, não quero nem ver a cara dessa pessoa. Se o autor não falou nada, ele tem que ir. Se o autor na petição inicial fala assim, olha, juiz, pede-se para que não haja essa audiência de... E aí quando o réu é citado para comparecer, ele fala, eu também não quero, aí tudo bem. Então, quando dois não quer, não faz. Agora, se um quiser, mesmo que o outro fale, nossa, nem que ele faça o que ele quiser, eu vou conciliar, mediar, não quero nada. Mesmo assim, tem que comparecer, tá? E aí, qual que é a ideia, então, de colocar essa... Veja, a regra geral já é a obrigatoriedade, mas a ideia aqui é que é obrigatória mesmo. Mesmo se os dois quiserem se matar, a ideia é que eles vão ter que fazer essa mediação e conciliação. E por que isso? Porque num mundo ideal, em que teríamos profissionais capacitados no judiciário para tanto, especialistas, não criticando os especialistas, mas a gente tivesse uma estrutura, né, que possibilitasse tanto de tempo quanto de técnicos. Veja, a mediação é mais importante, porque a gente está cansado de saber, pela nossa vida própria, pela vida do vizinho que a gente conhece, por tudo que questão de família nunca é o filho, por exemplo. Tá brigando por guarda, mas tá brigando por quê? Porque aquele dia ele não quis fazer isso, não sei o quê, e é do ser humano, né? É uma relação muito complexa. E aí o que vem às vezes pro conflito é aquela coisa. Mas a ideia é que, com mediações bem feitas, por exemplo, você pode chegar ao cerne ali do negócio, e aí chora e pede perdão. Seria bonito. E eu ainda, assim, apoio essa ideia e essa busca do judiciário por isso. Mas, como depois a gente vai ver, assim, vai ver na vida, mas aqui eu vou trazer depois uma reflexão, nem sempre isso acontece. Mas é louvável essa tentativa na minha visão. Então, tem aqui. Qual que é a diferença entre mediação e conciliação? Em regra geral, assim, rapidinho, né? Na mediação chega no terceiro e na conciliação as partes. Isso. Na conciliação, o papel do terceiro, ele não é tão imparcial assim, né? Na mediação, é tipo uma análise freudiana. Você fala e é isso. Então, tô brincando, gente. Olha quem vê e fala... É uma forma só brincalhona de dizer, mas a mediação, a ideia é que as partes mesmo, né, cheguem ali e o mediador, ele só guie. Na conciliação, o mediador pode propor acordo, pode propor. E, então, na família, geralmente, tende-se a entender que a mediação é mais adequada, porque às vezes as partes precisam ali desse tempo, né? Bom... Só para terminar isso, como eu disse, a ideia é muito boa e em muitos lugares isso aqui deve funcionar. Quando eu falo deve funcionar, porque a gente está começando no direito pesquisa empírica e entender e tal. E depende às vezes muito, sei lá, do cartório, do juiz. Por mais que o CNJ está tentando fazer com que que o novo código, né, realmente seja aparelhado, é difícil. E eu, sinceramente, como advogada, odeio isso daqui. Porque não dá tempo para as pessoas conciliarem e chegar lá, tem acordo? Sabe? Então, mas saber que há uma tentativa, ainda acho louvável. Mas a gente sabe que tem horas que eu fico até chateada de dar aula de processo civil, que é tudo tão bonito, né? Mas tudo bem, isso daí faz parte da nossa profissão. Vamos lá. Outra coisa que é muito importante, isso cai bastante, que é lá do 695, citação sem a petição inicial.
Veja, muita gente falou que isso aí é você ser citado, porque quando a gente recebe o mandato, né, geralmente vem ali a cópia da inicial depois daquele mandato. Depois da primeira página vem já a cópia. Aqui a ideia é que você não tem a cópia, você não sabe, você é chamado e fala, o fulano entrou com o processo quando você vai lá. Às vezes eles até colocam que é guarda, que é não sei o que, mas a ideia é que não tenha isso. Por quê? Porque a ação de família, geralmente você coloca lá. Porque o pai tá tomando cerveja e não cuida do filho, não quer dar 30 reais de pente. Aí pensa você que tava até assim, não tá com tanto ódio da pessoa e tava até disposto. Aí você lê aquilo, antes de ir pra audiência de conciliação. Acabou. Não, acabou. Entendeu? Então, por quê? Porque a ideia é que a petição inicial é litigiosa. Você já entra com os dois pés na porta. E aí, se você então faz uma audiência de conciliação antes, que a pessoa leu o que você já está falando. Então, assim, então a ideia é que não tem esse acesso. Só que obviamente, se o advogado ele tem acesso, ele entrar lá no TJ do Estado, enfim, ele vai ter acesso, tá? Então, veja, ele tem acesso aos autos, mas a parte não recebe a petição no mandado de citação. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. 694 diz assim: nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Veja o que está dizendo: devendo o juiz dispor. Né? Então, em tese, ações de família, você, como advogado, você pode exigir ali um psicólogo, né, do juízo, porque o código está falando que é necessário. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Não sei se é aqui. Vou falar disso. Então, não, isso é. Olha aqui o 695, parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar o seu conteúdo a qualquer tempo. Bom, então, peraí, a citação 247, ó. Como funciona a citação nesses casos? Tem regras próprias? Não. O que acontece? O 247 sobre regras gerais. Aí está escrito assim: a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto 1. Nas ações de Estado, observado o disposto no 695, parágrafo 3º. Que 695, parágrafo 3º é justamente as ações de família aqui, né? O que está escrito aqui, ó? A citação será feita, o 695, parágrafo 3º, que esse aqui remete, que já está lá no das famílias, está dizendo: a citação ocorrerá, a citação será feita na pessoa do réu. Então, veja, tanto porque fala que a ação de família poderia ser uma ação de Estado, ou seja, você vai mudar ali uma relação, o Estado civil, a relação, né, de guarda. Então seria aqui, mas tá falando aqui, né, que deve ser observado o disposto no 695, parágrafo 3º, que diz que tem que ser na pessoa do réu. Só que aí a gente fala assim, beleza, mas pode ser na pessoa do réu e postal, porque há como você entregar por via postal naqueles casos, como é que chama? De mão própria. Existe um jeito que o correio entrega só para aquela pessoa. E se não for a pessoa, não recebe. Alguma coisa de mão própria, entrega de mão própria, eu não sei. Então, eles dizem que, já que é o réu, poderia, a doutrina fala, poderia até ser postal. Isso aqui é um entendimento doutrinário. A regra, então, seria que, se for olhar bem friamente, o 247 falaria que nessas ações de Estado não poderia ser feito pelo correio, tá? Mas como a ideia do 695, parágrafo 3º, diz que tem que ser na pessoa do réu, não fala mais nada,
Ele diz, ué, mas ele pode ser na pessoa do réu e postal. Então, assim, só para problematizar e para a vida real, eventualmente, né? Isso tem mais consequência do que talvez num concurso. Mas a regra do código, se cair, eu diria que não poderia o postal. Bom, outra coisa que muda muito, tá? Isso é muito importante, eu acho que é a grande diferença, assim. São acordos parciais mais medidas jurisdicionais que eles colocaram para esse tipo de procedimento. O que é isso? Geralmente você vai com um combo dos problemas, né? Você quer divórcio, guarda, você quer tudo, né? No mesma ação. E veja, às vezes as partes realmente querem divorciar, mas elas ainda têm que discutir sobre a partilha dos bens. Ou às vezes elas querem divorciar, fica com a casa você, até tão concordes naquilo. Ou conseguiram chegar a um consenso mínimo, mas elas não estão concordes em relação à guarda, por exemplo. Então a ideia é que é possível fazer um acordo parcial da parte que não é controversa e usar de medidas jurisdicionais, ou seja, do próprio Poder Judiciário, uma ação contenciosa nas partes em que ainda não é feito. E isso, na verdade, ainda tem outra conotação, além dessa geral. É possível você, mesmo fazendo, por exemplo, um acordo parcial de divórcio, um acordo parcial, vamos aqui de forma consensual divorciar, você ainda quer fazer uma ação, você ainda quer discutir os alimentos, mas você, por exemplo, aceitou, porque eu deveria ter falado antes, mas tem um artigo que diz que, aqui das ações de família, que devem ser utilizadas quantas mediações, conciliações forem necessárias, tá? Então, não é só aquela audiência inicial. Se por exemplo, chegaram lá, o mediador ou o conciliador responsável viu que as partes podem, naquele dia não dá, mas se elas amadurecerem mais, elas podem chegar a um acordo e as partes também se falam, talvez a gente venha tentar mais um dia, é possível que esses acordos possam continuar sendo feitos. Qual que é a diferença, gente? Olha só, esses acordos são dentro do próprio judiciário, né? Depois de já ter entrado uma petição inicial. Então, veja, não é um acordo extrajudicial. Mas mesmo a parte falando assim, eu ainda quero discutir os alimentos, por exemplo. Mas eu não tenho como ficar discutindo indefinidamente, porque eu estou passando fome, estou desempregada, e eu quero os alimentos do meu ex-marido. O que é possível? É possível que você peça uma tutela provisória em relação aos alimentos, o juiz pode conceder e mesmo assim o processo não anda. Você vai ainda para outra conciliação e mediação, se for o caso, por exemplo. Então é possível que enquanto ainda haja conciliação, mesmo assim haja essas medidas, por exemplo, uma tutela provisória, se houver alguma urgência. Então assim, você pode brigar um pouco ali, mas isso não significa que o processo está andando necessariamente, tá? E isso está onde? No 696, ó. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Então, essas medidas jurisdicionais aqui para evitar o perecimento do direito, tutela provisória. No caso das ações de família, eles não colocaram nenhum... eu li 2 artigos aqui que eles falam direto ou indiretamente de tutela provisória, mas eles não colocam nenhuma liminar específica, tipo, isso aqui é a liminar diferentona das ações de família, é tudo aquilo que aquele circo todo que a gente já viu, tá? Bom, 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. A ideia aqui foi de dizer certinho onde ele pode interferir, tá? Então, a ideia é que o Estado em si interfira menos, principalmente porque eles estão aqui apostando na mediação, que é a forma das pessoas se chegarem a uma autocomposição. Então, é que eles falam, o MP não deve interferir tanto, mas ele deve interferir quando for interesse capaz, né? E no caso aqui, previamente, né, a homologação de acordo quando for incapaz. E quando não for incapaz? Quando não for incapaz, não precisa. São adultos, querem se divorciar, querem
o MP não precisa ser ouvido, tá? Nas ações de família, não, aqui, 699. Acho que eu vou pôr aqui, ou não. Os últimos, e aí a gente já acabou com ações de família, que é muito rapidinho, ainda falei bem devagarzinho. 699. Quando o processo envolver discussões sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Veja, alienação parental é aquele caso que a gente vê muito comum, né? Em que uma das partes, pai, mãe, vó, avô, tio, enfim, alguém ali da família, faz a cabecinha da criança, né? E alienação porque ela realmente, o pai ou a mãe, ele fica sem contato, mesmo quando ele possa ter contato, a cabeça dele tá feita, né? Então, é como se uma parte poluísse a mente da criança, vai explicando. E aí, então, tá falando, não só, né, quando há alienação parental, mas quando há abuso, aí de qualquer tipo, tem que estar acompanhando por especialista. Então, veja, quando tem nas ações de família, eles falaram tanto no 699 quanto no 694, esse negócio de especialistas, mas vejam, não muda nada. Mas olha, não muda nada não, quer dizer, não muda muita coisa, mas muda um pouco. Olha só, quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Ou veja, esse especialista para colher o depoimento desse incapaz. E no 694 está falando, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Então, veja, quando que eles vão falar de gente fora do direito? No 694, para então, especialistas da área de né, como é que ele usa aqui? Desculpa. Profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação, e no caso aqui do 699 ele diz que é obrigatório do juiz, ao tomar o depoimento de incapaz nos casos de abuso ou alienação parental, ser escutado junto com um especialista, né? Seja um psicólogo, provavelmente, né? Esse caso, vocês aqui não tem como... será que meu celular não é muito alto? Ninguém tem um celular alto não, né? Porque o vídeo é um pouco mais chocante. Mas a gente também pode fazer aqui como é que chama? O teatrinho para acordar vocês. Não sei o que a gente pode fazer. Mas é um caso, tá? Que se for ver, esse aqui é até melhor porque não põe o nome da juíza, embora seja público. Não vou me comprometer aqui, né? E no vídeo mostra exatamente, foi um vídeo... Isso é até importante, porque mostra essas dificuldades. Veja, ação de família, o que mudou? Vai, falar assim, o que vai cair? Petição inicial diferente, que não precisa da citação, mas ao mesmo tempo você tem o direito de, a qualquer tempo, ver a citação, né? Mas você não vê a citação. Vê a petição inicial... Acordos parciais, ao mesmo tempo que é possível fazer vários acordos, ao mesmo tempo que esses acordos é possível fazer essas medidas jurisdicionais, pedir tutela provisória, foco na mediação e conciliação, ideia de que o problema tem que ser resolvido, inclusive com auxílio multidisciplinar, tanto no 694 como no 699, e a exclusão do ECA e das ações de alimento, da incidência da regra geral das ações de família, embora vocês viram, não é tão incompatível assim, né? Então, o ECA, por exemplo, ser ouvido por especialista, não teria por que não ter esse cabimento. Bom, esse caso aqui eu trouxe, assim, foi difundido nesses sites de notícias jurídicas, no caso eu acho que esse foi o Conjur. Não sei o que deu, tá? Até tentei ir atrás, mas essas coisas acabam ficando meio... Você tem que ir muito atrás para saber o que aconteceu. Mas eu gosto de trazer, tá? Porque eu acho que vocês vão lidar muito com isso, né?
O menino. Alguém quer ser a desembargadora? A Érica. A Érica é a desembargadora. Vamos lá, é um teatro. Pra gente relaxar um pouquinho, hoje, querendo ou não, é véspera de feriado, tá tendo um sambão ali na frente. Vamos lá. Eu sou o menino, tá? Ah, vai ter uma especialista alguma hora. Quem quer ser especialista? Tá querendo? Você é especialista. Então vamos lá ver a nossa... Aqui eu tô... Agora é artes cênicas, vamos lá. Eu não quero vir. Pois é, mas acontece o seguinte, você não tem que querer. Como assim? É que quem tem que querer é a sua mãe, que não pode ficar sem ver você. Você não tem saudade dela? Eu gostaria muito que ela fosse para São Paulo. Paciência, eu não vou vir pro Rio. Não vai vir? Seu pai vai levar uma multa terrível. Duvido que ele não estrague. Aí você é a especialista servidora, Elion. Vamos tentar chegar num acordo? Muito especialista, né? A desembargadora falando. Você não tem querer, não tem não. Você não está entendendo o alcance do negócio. Você não tem querer. Você tem que fazer aquilo que o juiz decidiu. E o juiz decidiu. Ah, então se o juiz decidiu uma coisa ruim pra mim, eu tenho que... É ruim sobre que ótica? Mas o juiz responderá por isso, entendeu? Menino, eu não vou vir porque é ruim pra mim, eu não quero vir. Você não... Por que você não quer vir? Ah, mas você vai ter que vir. Porque a família da minha mãe... Que é a sua família também, né? É sua família. Ele sempre viveu junto dessa família até o ano passado, quando o pai dele levou ele pra São Paulo e reteve ele lá. Não me reteve, eu que pedi. Reteve sim. Não me reteve. No interesse que você fez, o problema é que seu pai descumpriu uma ordem. Deixa eu ver, acho que não sei se tem mais, acabou. Acabou. Tem o videozinho tal que eu trouxe. Não dá, aqui também a função, a ideia não é dizer assim, olha que, né, o vídeo dá pra ver que era pra ser tratado, já que o código fala tudo isso e ações de família. Devia ter tido um pouquinho mais de cuidado ali, mas não é nem a ideia ficar falando assim, nossa, olha. Mas imagina, né, você tem tudo isso à sua disposição e no fim você tem mais um servidor contra você. Então, eu tô falando, às vezes de fato pode ser uma alienação parental e tal, mas no videozinho e só da interpretação que eu tive lendo, me pareceu um pouco, deixa então o menino falar, deixa ele, né, nem com um adulto você fala, o juiz tem que... A gente, advogado, já não aceita, né, muito isso. Então, às vezes, por mil motivos, né, que não vem ao caso, isso pode acontecer. E aí o que você faz? Que não tem em aula de cursinho, não tem no código e não vai cair no seu concurso. Mas se você for um defensor bunda mole, você vai ser passado para trás. Você vai fazer? Pegar seu celularzinho ali, fazer que nem esse advogado e filmou na boa. Depois entrou, né, com uma pelo menos para que a juíza responda, não é a desembargadora. Não sei o que deu, espero que tenha se resolvido, que o menino tenha ficado com quem ele deveria ter ficado de fato. Só para ilustrar, bom, algumas últimas questões, tá? Que eu achei que já tinha acabado, mas é rapidinho. São duas questões, a competência é importante. É possível eliminar inauditar altera pars? Vamos esnobar. O que é inauditar altera pars? Tem ouvido outra parte. Isso aí, hein? Em ação de divórcio? Então, é possível uma liminar, ou seja, sem ouvir outra parte, em ação de divórcio? Sim. Para membros, para ex-mulher ou ex-marido. Qualquer coisa. Limites para criança. Divórcio. Em ação de divórcio aqui, né? Não está pedindo em ação de divórcio a pergunta. Eu quero divorciar e não quero nem ouvir a outra parte. Bom, pedir você pode, mas é possível que o juiz dê? Em tese, e aí uma doutrina fala, como é um direito potestativo, o que é direito potestativo? Você não depende da outra parte. Nesse caso de divórcio, só o fato de você querer divorciar, você divorcia. Então, há uma questão aí que eu trouxe que a doutrina, se vocês forem ler, sabe, traz, mas diz que seria até possível o juiz dar sem nenhum prejuízo, porque tanto faz depois o que a outra parte disser sobre o divórcio, tá? Mas
Mas enfim, né? Também como juiz não custa também esperar um pouco ali, que às vezes realmente é muito urgente o divórcio. Isso, né? Assim, se a pessoa precisa casar para ter que ir para outro país. Exatamente. Se fosse para casar com outra. Então, é possível e em tese não há nenhum problema, pelo contrário, é até esse reforço do argumento de ser um direito potestativo. Por que às vezes eu trago essas coisas meio doutrinárias? Segunda fase, às vezes uma questão ou outra, mesmo que não tenha tanta relação, você lembra desses termos, encaixa ali e, sabe, pode salvar. Então, eu tento sempre trazer. O que eu pus esse julgamento? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcial dele mostrar-se incontroverso e estiver em condição de imediato julgamento. O que eu trouxe aqui, isso aqui é na regra geral, mas como a gente viu, o juiz que está lidando ali com a ideia de consensualidade, se ele já tem uma parte que está consensual, ele já pode decidir essa parte. Veja, o que eu tinha falado antes é que o juiz, é possível pedir para o juiz alguma medida de tutela provisória enquanto ainda você nem fez a contestação. Você está ainda fazendo acordo, você pede. Aqui o que eu estou falando é possível você usar a regra do julgamento antecipado parcial de mérito, que é do procedimento comum. Veja, não está falando, mas não contraria, não tem nenhum problema. E pedir, por exemplo, olha, juiz, então já sai para o divórcio logo e já não. Depois a gente discute os alimentos, que é a parte que é controversa. Então a parte que não é incontroversa pode. Então a pergunta é, será que pode usar o julgamento antecipado parcial do mérito? Não há nenhum problema, porque até efetiva o processo, ou seja, vai de encontro com todos os objetivos que a gente tem falado que as ações de família quiseram, né? Então, competência, isso é legal, porque antes a competência era por gênero, no sentido de ser na antigo domicílio da mulher, né? E aí mudou. O que o artigo 153 fala? Né? Que aí está no 53 lá, essas partes são das regras gerais de competência. Não está falando isso nas ações de família no geral. Está falando lá quando tem o título da competência. É competente o foro. Olha lá. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Isso aqui é preferencial, tá? Do domicílio do guardião de filho incapaz. Então, guardião, ou seja, não é a mulher, porque antes tinha a ideia de que a mulher ficava sempre com os filhos. Então, a ideia aqui é que do guardião, se for o pai que está com o filho, seria no domicílio do pai. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, onde eles moraram a última vez. Do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio. Então, eles moravam em Jundiaí, os dois se separaram, foi para São Paulo, um foi para Santos. E aí que não faz sentido sem Jundiaí, tá? Mas no caso de um ainda morar em Jundiaí, tem que ser em Jundiaí primeiro, o foro. Depois, a regra do domicílio do réu é a regra mais geral do Código Civil. Sempre que você não souber nada, vai no domicílio do réu, que é a regra que quase sempre cabe. Mas veja que aqui ela não é a primeira opção. Então, a primeira opção é onde mora o filho, depois onde eles moraram, e depois, onde eles moraram ninguém mais está, onde está o réu. Aqui dos alimentos, ó, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, tá? Então, isso aqui também, que é uma coisa muito formal, assim, cai. Então, lembrar disso. Observação, Lei Maria da Penha, onde há juizados especiais é prevento. Coloquei aqui, mas veja, quando o juizado especial da Lei Maria da Penha, às vezes, a maioria assim, tem um caráter ainda muito criminal, do aspecto criminal da lei, porque a lei tem medidas que não são cíveis, mas tem medidas criminais. O que ele está querendo dizer, que eu pus aqui, é assim, ó, nesse meio tempo aqui, já houve uma representação em relação à Lei Maria da Penha e depois ao divórcio, é possível que você peça, né, aqui no juizado especial da lei,
esse divórcio. Mas na vida real, isso aqui eu vi numa doutrina, mas até tinha que ter tirado. Na vida real, como funciona? Funciona que esse caráter para divórcio, para inclusive guarda, não é esse juizado especial que tem sido chamado, tá? Eu perguntei para um monte de juiz, quem trabalha com isso, acaba tendo um caráter mais criminal, assim, de representação, de pedir aquelas medidas da lei. É possível, tá, que você, por exemplo, tá rolando um processo. Tá rolando uma representação em relação à Lei Maria da Penha, num juizado especial, e você queira divorciar num juizado da família, que seja, e esse juizado da família, você pede alguma medida que seria da Lei Maria da Penha. É possível também, tá? Essa prevenção, ela seria, assim, vamos dizer, a mais técnica, mas ela não... Muitas vezes esses juizados especiais, eles não vão fazer o divórcio, tá? Eles vão ter só um caráter mais criminal. Então eu tinha até... Isso aqui eu falava bastante, mas não. Mas a medida protetiva no caso do cílio vai implicar na medida criminal ou não? Não, porque essas medidas protetivas ou demais... Não tem só medida protetiva, né? Tem também... o juiz pode pedir busca e apreensão em relação a bens patrimoniais que estão em perigo de ser... dilapidados e tal. Então, isso daí veja que é o tipo de ideia mais de cautelar, né? Não vai muito no mérito da questão criminal. Isso aí só vai resguardar um direito posterior, mas não tem muita... O juiz não está antecipando o mérito de nada. É mais uma ideia de cautelar, né? Que o juiz faz uma medida para preservar aquele direito, mas na verdade ele ainda não... né? O que eu pus aqui? Não, aqui já são as leis. Alimentos gravídicos, tá, gente? Muito rapidamente, quando já sabe, né? Pode até não saber a paternidade, mas há evidências muito grandes de quem é o pai. Você pode pedir alimentos durante o parto, que é essa lei especial aqui que outras providências. Então, disciplina do direito da mulher gestante, forma como será exercido. Compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais no período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere impertinentes. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção do recurso de ambos, ou seja, a mesma ideia que citei da lei de alimentos no geral. Convencido da existência de indícios, e aí que vem, né, a controvérsia. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite a sua revisão. Nisso aqui eu só vou fazer um comentário. O que é isso? Você entra então com alimentos gravídicos, nasce a criança. O pai, em tese, teria que continuar pagando, né? Porque reverteu em pensão alimentícia, ou seja, antes foi em tese para a mãe e depois para a criança. Quando você entra com alimentos gravídicos, quem que é a parte autora? É a mãe. Aí depois, quando há mas e aí, você tem que entrar com uma outra ação? Porque em tese mudou. Considera-se, eu tinha visto para os passados, eu não sei porque ficou branco ali a tela, eu acho que eu não salvei a última versão que eu tinha feito aquela tela branca. Mas depois vocês me lembrem, eu pego o número. Tem decisões do STJ no sentido de que, recentes, que nesses casos, porque o pai entra falando é outra ação, não tá certo. Aí o juiz falou assim, não, tá certo, e é só mudar o nome no cartório, colocar o nome do filho, porque isso trata-se de sucessão processual. Ou seja,
Não tem, quando morre, você pode se habilitar para fazer a sucessão processual naquele processo? Eles consideraram que o que está falando aqui nesse parágrafo único do artigo 6º, a ideia é de uma sucessão processual. Ou seja, não precisa entrar com uma... Aqui já está falando que é automático, mas como isso se daria no meio processual? É por meio dessa sucessão processual, tá? Então, sem fazer nada, automaticamente já aconteceria essa... Eu acho que não tem muita coisa, mas não só falar que eu vi uma questão de defensoria que perguntava, na lei de alimentos gravídicos, bem assim, na lei de alimentos gravídicos, o prazo para a resposta do réu é 5, 10, 15, aquele tipo que você fica assim, né? Tipo, ou você sabe ou você não sabe. E é boba, assim, porque tipo... E... Você não lê a lei, você fala que é 15. Tudo é 15. Não, às vezes você fala, não é 15, porque se todo é 15, ela é especial, mas aí você chuta o quê? Enfim, o réu será citado para apresentar resposta em 5 dias. Então, veja por que isso. Porque a resposta dele, a lei dos alimentos gravídicos, ela automaticamente, igual a lei de alimentos, se há a ideia da tutela provisória, só que automática, né? Então, se o juiz viu que há um indício ou há de fato a paternidade já consubstanciada, né, reconhecida, então já é mais rápido o procedimento, em 5 dias, então o réu tem para responder, tá? Não tem mais muita coisa para dizer em relação aos gravídicos e ações de família. Aí sobre a lei de alimentos, como eu disse, depois eu trago as questões mais pontuais também para a gente não perder mais tempo. Então vamos fazer um intervalo agora e depois eu venho com o inventário e vamos ver até quando a gente sobrevive, porque todo mundo é filho de Deus aqui e as carinhas estão muito receptivas, mas pesando aqui, o mundo sem gasolina.